E aí, olha, um patriota eu criticar o Zanin. Eu até escrevi um textão hoje, né, que eu ando prolífico, viu, Valbeni? Eu começo, não paro. Nós vamos direto para as aspas. Vamos. O Moro resolveu criticar o Zanin. O Moro, ninguém menos. Falou o quê? O senador falou, ele atuou na Lava Jato como advogado, entendo que ele fez o trabalho profissional dele, assim como fiz o meu profissional como juiz. A minha crítica não é à pessoa, mas o fato de ser indicado alguém muito próximo ao presidente da República. Fauete linguis! Depois o Vale Bene vai procurar, quer dizer. O Sérgio Moro, você era juiz, condenou um ex-presidente sem prova e você foge da minha pergunta como o diabo foge da cruz, porque você não responde em que diabos de páginas estão as provas contra o Lula e você não responde porque elas não estão lá. Aquilo é uma construção mental para mandar alguém para a cadeia, porque prova não tem e você sabe que não tem. Você condenou sem prova. Você mandou prender o presidente em abril, depois da condenação em segunda instância, obviamente sem prova também. E 7 meses depois, você aceitou o convite para ser ministro da Justiça daquele que só não concorreu com o seu futuro chefe porque você o tinha condenado e referendada a decisão em segunda instância de um tribunal que passou por correção. E você foi servir aquele que ganhou só porque não pôde concorrer com aquele que você mandou prender. E você vai falar sobre independência, não sei o quê? Trabalho profissional? Qual era o seu trabalho profissional? Seu trabalho profissional era ficar trocando figurinha com o Deltan Dallagnol? O que é obviamente ilegal, como a Vaza Jato revelou? Hã? Hein? Tem um pouco de compostura, cara. O Deltan. Ah, o Deltan, outro. O Deltan também. O Deltan também não gostou. O que foi que o Deltan falou? Vai lá. O deputado federal cassado Deltan Dallagnol disse que lamenta a indicação de Cristiano Zanin ao STF e afirmou que a escolha do advogado pode representar uma vingança contra a Operação Lava Jato. Em entrevista ontem, o ex-procurador da Força Tarefa questionou uma possível relação pessoal entre Lula e Zanin. Ele disse... Jura? É mesmo? Nossa! Achei que como ele foi advogado do Lula, achei que era advogado sem ter tido relação pessoal nenhuma. E ontem, ele disse que era a República do Escambo. Vocês lembram, né, dos livros escolares que é escambo? Sim. Troca, né? Troca em que não envolve moeda. Eu dou alguma coisa que você queira, você me dá alguma coisa que você queira, faz uma troca, não envolve moeda. Escambo? De escambo o Deltan não entende mesmo. Sem envolver moeda, não. Eu me lembro de uma conversa dele que veio a público, ele falando com a mulher dele, membro da Lava Jato. Ele diz assim, para a mulher dele, você e Amanda do Robito é outro procurador, Robertson Pozzebon, amigo dele. Amanda é a mulher do Robertson. Você e Amanda estão com a missão de abrir uma empresa de eventos e palestras. Vamos organizar congressos e eventos, ok? É um bom jeito de aproveitar nosso networking e visibilidade. E depois, em outras mensagens, ele se orgulha ali da grana que ele ganhava fazendo palestra, enquanto a cabeça de várias pessoas estava a prêmio. De fato, rapaz, não era escambo. Nesse caso é dinheiro vivo, né? Moro está contra, qualifica o Zanin. Deltan está contra, qualifica o Zanin. Mas tem um outro contra. Esse, um jurista. Vai.
O jurista Ives Gandra, deixa eu falar, o jurista Ives Gandra elogiou as qualidades, Ives Gandra Martins, num artigo no Estadão, um grande advogado, tal, mas ele não tem notável saber jurídico, segundo o Ives Gandra. E o Ives Gandra considera que notável saber jurídico é ter publicado livros e tal. Isso é um critério que ele inventou. Como ele publicou um monte de livro, então pronto, ele seria a pessoa de saber jurídico. O notável Ives Gandra Martins é o cara que, enquanto o Bolsonaro estava pregando o golpe de Estado e dizendo que o artigo 142 da Constituição autorizava as Forças Armadas a atuar como poder moderador, ele escreveu artigos defendendo essa tese excrescente, absurda e mentirosa, com o seu notável saber jurídico. E aí escreveu um artigo no Conjuro, que eu recuperei hoje de manhã no meu blog, dizendo assim, não, é mentira, eu não disse isso. Aí ele quis dizer, não estou a serviço do Bolsonaro, até porque ele disse, se houver um confronto entre a presidência e os outros poderes, o presidente não poderá chamar as Forças Armadas. Não, então não quero. Não estou defendendo o golpe do Bolsonaro. Aí ele escreveu o seguinte, nessa hipótese, caberia aos comandantes das 3 Forças Armadas a reposição da lei e da ordem. Aí, Wolibene, sem ser chamado por ninguém, então. É mesmo? Então aí não precisava nem os outros poderes chamar as Forças Armadas, elas poderiam autonomamente intervir? Mas, Wolibene, eu tenho uma pergunta para ele. E se o comandante da aeronáutica não topar o que quer fazer o comandante do exército? Faz o quê? Hein, senhor? O exército sai com os tanques, a aeronáutica sai atacando, fazendo ataque aéreo? Ives Gandra estar contra também depõe a favor do Cristiano Zanin. Olha aqui. O Marco Aurélio Melo disse, ex-ministro, que tem servido aí de uma espécie de... Algumas falas dele têm servido de esbirros da extrema-direita. Apenas espero que ele, Zanin, perceba a envergadura da cadeira, percebendo que ser juiz pressupõe pureza d'alma, atuando segundo ciência e consciência. O momento de agradecer a indicação antecede a colocação da capa de magistrado sobre os ombros, tal. Eu também espero tudo isso. Aliás, eu espero que o Zanin e os outros, né, assumindo uma cadeira no Supremo, Wolibene, não use essa cadeira, por exemplo, para indicar filha para ser desembargadora, ou filho para ser desembargador. Eu sempre espero essa pureza d'alma dos ministros. Eu tenho críticas que são de natureza política. Agora eu estou dizendo o seguinte, o Zanin está arrumando alguns críticos à sua indicação que valem por uma recomendação. E vocês sabem que aqui a gente fala tudo mesmo, né? Não tem pré-reps, não. A gente fala tudo. Elogiaram o Gilmar Mendes, já falamos, o Roberto Barroso, o André Mendonça, todos do Supremo, até o Nunes Marques, o Luiz Fux, o Celso de Mello, aprovando, né? Então, eu acho que o Zanin começa bem, considerando aqueles que indicam que apoiam o seu nome e considerando aqueles que fazem restrição. Foram pedir para mim aí o que é que eu acho disso daí. Wolibene, ultimamente eu não estou querendo achar nada. Eu estou ali um pouco assim, vamos parar com esse negócio disso daí. Que eu estou com certo receio do TSE, estou com certo receio do STF. Acabou aquele tempo que eu dizia, Wolibene, Larissa, acabou o Zorra. Não falo mais. Aí foram perguntar para mim, o que é que eu acho? Então, vamos para 11. O que ele acha? O ex-presidente tentou evitar comentar a indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal.
e acabou dizendo que a escolha para ocupar uma vaga cabe ao Palácio do Planalto, exclusivamente. Hoje ele esteve ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na Academia Militar do Barro Branco, na capital paulista. O ex-presidente está no estado para realizar esses exames médicos, acompanhou o jogo de São Paulo, a gente falou mais cedo. O motivo é o controle ainda em decorrência da facada que recebeu em 2018. Sim. Então aí convidaram o Bolsonaro para ele se manifestar e ele preferiu dizer, olha, isso é coisa da presidência da República, me incluam fora dessa. Até porque quando ele teve de fazer a indicação para o Supremo, ele votou, ele escolheu aquele que ele queria. Ah, não, ele escolheu, mas ele não tinha nenhuma relação pessoal com o escolhido. Não tinha? Não tinha? Com André Mendonça? E eu nem estou fazendo juízo de valor. Espero que André Mendonça se comporte bem como ministro. Mas as relações pessoais eram evidentes. No dia em que André Mendonça foi aprovado, teve uma espécie de culto com a Michelle, com ele. Vocês se lembram disso? Ah, eu sou contra esse tipo de indicação. Temos de fazer indicações que não passem pelo presidente da República. No dia em que a gente não tiver um presidente da República, tiver, por exemplo, parlamentarismo, pode ser de outro jeito. Ah, mas por que não indica só gente do judiciário? Porque a Corte Suprema do país não pode ser uma corporação. Em todos os países do mundo existe a influência de natureza política para indicar a Suprema Corte, e isso é bom. Ao contrário do que parece. Ao contrário do juízo comum. Porque senão a justiça vira uma espécie de casta. E ela não pode ser uma casta. Agora, os ministros estão ali. Devem, claro, ser submetidos a escrutínio público. E são, né? E são.